Queridos, eu dei uma notícia hoje aqui no Docmus Day que eu queria completar essa notícia, continuar conversando sobre isso, e eu queria que vocês divulgassem. Nós vamos fazer 40 dias de comunidade. Amém? Será uma campanha de 40 dias, uma jornada de 40 dias, e eu preciso de ir com você, amém? A verdade, irmãos, é que uma jornada como essa é muito maravilhosa, mas é melhor nós irmos juntos, a gente ir acompanhado, tá? Nós vamos usar como o livro de referência nosso, vai ser o livro do pastor Rick Warren, ou o livro Juntos Somos Melhores. Eu estou orientando os irmãos porque a gente não está conseguindo comprar na Amazon e também nesses sites de venda na internet, a própria Americanas, a gente não está conseguindo comprar em quantidade. Nós estamos procurando, já tentei há algum tempo já e tentamos essa semana de novo, adquirir o livro nas distribuidoras aqui em Brasília, livrarias, a gente não está conseguindo. Então, você deve fazer um compromisso comigo nas próximas semanas, entrar lá no site e adquirir o seu, tá? O livro Juntos Somos Melhores, do pastor Rick Warren, tá? Porque você só consegue comprar um por vez. Se eu conseguisse comprar 200 livros, eu entrava e comprava, mas você vai ter que comprar o seu. Por favor, todas as reuniões nossas, todas as nossas células, os nossos cultos, a DOC, todo dia, a gente vai estar perguntando, ei, você já adquiriu o seu livro Juntos Somos Melhores? Porque a gente vai precisar desse livro, certo? Então, pastor, quando que a gente vai começar? A gente vai começar as inscrições já na próxima semana. A gente vai criar um link como esse que foi criado para o Docmus Day, e você vai fazer a sua inscrição lá, dizendo, eu quero participar da campanha 40 dias de comunidade. Nós, na campanha 40 dias de propósito, a gente aprendeu a respeito dos propósitos, como viver os propósitos, mas agora a gente vai aprender como viver os propósitos em família, como igreja, coletivamente, certo? E nós vamos fazer isso e vai ser muito empolgante para vocês. Eu queria aqui agradecer a sua presença, você que está comigo aqui no YouTube hoje, para celebrar conosco, glorificar o Senhor conosco, e parou aqui para conosco adorar o Senhor. Seja muito bem-vindo. Eu queria ministrar uma palavra aqui hoje, como eu prometi. Eu queria falar aqui sobre uma palavra sobre redenção, sobre salvação, que esse é o maior milagre que a humanidade pode ter. Sim ou não? Esse é o maior milagre que podemos ter. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí em João capítulo 14. João capítulo 14. Nós vamos ler o verso 6, que é um texto que eu amo demais e é muito conhecido de todos vocês. Vamos ler a partir do 5, tá certo? Vamos ler a partir do 5. João capítulo 14, verso 5. João 14, verso 5. Eu queria louvar ao Senhor pela vida de toda a igreja. A gente não tem noção, a gente tem uma noção, mas a gente não sabe exatamente quantas pessoas estiveram aqui, mas eu acredito que pelo menos umas 70%, 80% dos filhos da Docmus estiveram aqui hoje pela manhã, assim que eu creio, e eu fui abençoadíssimo, fui muito abençoado, espero que você tenha sido também. E agora à noite nós estamos tendo ainda 4 cultos, esse e mais 3 cultos, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo, né? Recanto das Emas e Valparaíso, e aqui também. Vamos então ler esse texto. O texto de João 14, 6 ou 5, vamos ler o 5, diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe,
Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu e o Pai, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando esta obra. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das minhas obras. Eu vou repetir o verso 6, que é muito central aqui, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, nós queremos adorar o Senhor hoje, agradecer por esse texto da Tua palavra. Traz luz em nosso coração e fala-nos por causa da Tua graça, por causa do Teu imenso amor. Meus irmãos, quantos de nós não falamos assim para as pessoas? Você quer aceitar Jesus? Quem já disse isso para outra pessoa? Quem já fez essa pergunta? Quantos de nós não perguntamos para as pessoas assim: você não quer receber Jesus como Senhor da sua vida? E quantos as pessoas não responderam assim: mas eu quero, eu recebo Jesus. Na verdade, eu já recebi Jesus. E mesmo essa pessoa que está dizendo que quer e que já recebeu Jesus, né? Quer, na verdade, porque já o fez, segundo ela, essa pessoa continua com uma vida pautada em princípios, em valores que não tem nada a ver com Jesus. Porque, na verdade, ela não sabe o que significa aceitar Jesus. Ela não sabe o que significa, certamente porque a gente também não soube explicar para ela o que significa uma pessoa aceitar Jesus. Por que nós usamos essa expressão e por que às vezes as pessoas não entendem e por que a gente não sabe explicar? Eu queria rapidamente, considerando esse texto aqui, principalmente o verso 6, pensar com vocês a respeito de uma forma de nós realmente ajudarmos as pessoas a entender quando nós estamos dizendo, quando nós estamos abordando, quando nós as estamos indagando, dizendo se elas querem aceitar Jesus. Há muita coisa nesse texto que precisa de ser compreendida, mas talvez eu queria pontuar algumas poucas coisas. Eu queria começar pensando o fato de Jesus dizer para os seus discípulos em uma conversa que eles já sabiam como chegar a Deus. Eles já sabiam o caminho. E eles então questionam: mas como que a gente sabe o caminho? Mostra-nos esse caminho e a gente vai seguir. Aí Jesus então diz essa célebre expressão, essa frase extraordinária. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não sei quantos de vocês já ouviram ou já leram esse texto por aí, escrito ou falado errado. Eu já vi em alguns lugares ele escrito errado, não é? Ou falado errado. A pessoa diz assim, citando o texto, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas o texto não está dizendo vai ao Pai, o texto está dizendo ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é claro que isso fica mais claro depois, porque o Filipe pergunta para Jesus assim: Senhor, faz a afirmação para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e aí nós vamos ficar satisfeitos então. E Jesus diz o que para ele? Olha, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você não me conhece. Gente, é chocante isso que Jesus está dizendo, porque você sabe que os judeus têm, né, uma reverência muito grande com relação a Deus. Qualquer pessoa que se fizesse filho de Deus, ou que se chamasse
filho, parente de Deus, essa pessoa devia ser escrachada, amaldiçoada, porque ela estava se fazendo um igual a Deus. Mas essa expressão é tão chocante para esse ambiente, que Jesus não diz aqui que ele é filho de Deus. Jesus diz aqui que ele é o próprio Deus. Eu já falei isso aqui, mas eu conversando com a minha sogra, porque eu me converti acho que 10 anos depois dela, eu tive a experiência de salvação, e um dia eu conversando com ela, ela disse, quando você chegar no céu, você vai ficar procurando Deus, e Deus vai estar lá, você vai encontrar Jesus, não é? Porque o texto de Hebreus e outros textos, também o texto de Colossenses, e Hebreus especificamente, diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Nele habita toda a plenitude. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê Deus. Jesus é Deus, meus irmãos. Então, esse texto é muito chocante, mas é muito esclarecedor, porque alguém que ouve isso, e esses judeus estão atrás, eles querem Deus, mas agora o próprio Deus está diante dele. Mas às vezes a gente não para raciocinar, mas a Bíblia diz que a fé bíblica é uma fé de raciocínio, né? O texto de Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a fé bíblica, irmãos, é uma fé inteligente. A fé bíblica é uma fé razoável, não é? Razoável. É uma fé de ponderação. É interessante que quando Jesus está... as pessoas estão muito preocupadas com a vida, as pessoas estão preocupadas com a comida, com o dia de amanhã. Aí Jesus, gente, pondere um pouco, sejam razoáveis. É isso que Jesus está dizendo. Olha, os pássaros, eles se alimentam, Deus dá comida para eles todos os dias, Deus não vai alimentar vocês. Veja os lírios do campo, sejam razoáveis, pessoal. O que Jesus está apelando, irmãos? Para a inteligência, para a racionalidade. Olha, se os lírios do campo se vestem melhor do que Salomão. Então, meus irmãos, a gente às vezes não para pensar, mas o texto que anuncia a vida de Jesus disse que o nome dele, ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, isso não devia ser uma coisa surpreendente para os discípulos, mas foi. E talvez num primeiro momento eles até tenham ignorado, mas Jesus insiste dizendo para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem a mim mesmo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí você, pastor, explica melhor. Não, eu não sei como explicar que como o mesmo Deus ao mesmo tempo é três pessoas. Eu não sei explicar, não posso explicar, a nossa mente não está apta para explicar isso e nem para entender. Mas a gente precisa, irmãos, receber isso por fé, porque o Evangelho é recebido por fé, porque o texto de Romanos capítulo 1 também diz que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. E aí então, aqui nessa perspectiva de ponderar, de pensar, a gente precisa de concluir duas coisas, conforme disse, conforme disse C.S. Lewis, ou Jesus é louco, ou Jesus é lunático, ou Jesus é maluco, ou Jesus é Deus. Não dá, irmãos, para a gente ter um meio termo, lidar com Jesus sem essa radicalidade. Certo? Então você que está comigo aqui no YouTube, você que está ouvindo essa mensagem, você precisa, como disse C.S. Lewis, entre duas coisas você tem que escolher uma. Não dá para a gente ficar, não, Jesus é um bom mestre. Como que um louco pode ser um bom mestre? Ah, Jesus é uma pessoa muito legal, como fulano de tal.
Ué, como que um lunático desse pode ser uma pessoa muito legal? Quantos estão me entendendo? Ou Jesus é Deus, ou ele é louco. Eu prefiro acreditar que ele é Deus. E você? Eu prefiro acreditar que Jesus é Deus. Porque uma pessoa que se diz Deus, uma pessoa diz, olha, eu estou no Pai, o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo é dele que me diz. Felipe, eu estou tanto tempo com vocês, você ainda não me viu. Quantos aqui querem acreditar que Jesus é Deus? Amém. Ora, se nós então acreditamos que Jesus é Deus, irmãos, a gente tem que acreditar nas palavras desse Deus. A gente tem que acreditar nas palavras desse Deus. Eu estou decidido a não ouvir qualquer pessoa que não considere Jesus sobre essa radicalidade. Eu não estou disposto a ouvir os muçulmanos, por exemplo, que acham que Jesus existiu e que de fato Jesus tem algumas boas virtudes. Ou ele é Deus, ou ele é maluco. Não dá para ele ser gente boa. Amém? Eu não posso conversar com os testemunhas de Jeová, por exemplo, que não acredita que Jesus é Deus. Não dá, não tem porquê, a gente vai conversar o quê? E não só eles, ninguém, absolutamente, que não parte desse pressuposto bíblico, que Jesus é Deus, não pode realmente, nós não podemos passar para outra fase. Então essa é a primeira questão. Meus irmãos, nós somos a igreja de Jesus, e nós cremos que Deus tabernaculou entre nós, amém? Nós cremos que Jesus nasceu da Virgem Maria, ou seja, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Aquela jovem era virgem, e o que fez ele nasce a partir do poder do Altíssimo que estava sobre ela, certo? Ela não teve contato com o homem. Ele é Deus, ele é homem, mas ele é Deus. Ele é Deus, mas ele é homem. A gente precisa de crer nessa natureza de Cristo. Amém? E ponto final. Agora, se nós assim cremos, então nós precisamos de considerar as palavras dele. Primeiro, Jesus disse que ele é o caminho. Ora, se Jesus disse que ele é o caminho e ele está nos conduzindo a Deus, é porque existe uma distância entre o ser humano e Deus, e ele veio resolver essa distância. Tá? Jesus veio resolver essa questão. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, diz para que o homem não ficasse tateando, tentando encontrar Deus. O próprio Deus se esbarra no homem, se apresentando a ele, trazendo luz para o homem, essa luz divina. Então, a luz raiou na vida daqueles que andavam na sombra da morte, que andavam em trevas. Essas pessoas éramos nós. O apóstolo João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Partimos desse pressuposto, então, a gente precisa agora de entender que só ele, como diz o apóstolo Paulo também em 2 Timóteo, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. O único que pode nos conduzir no caminho para Deus. E o caminho, irmãos, é uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Guarde isso em seu coração, porque você vai precisar disso amanhã, segunda-feira. Você vai precisar disso amanhã na faculdade. Você vai precisar amanhã disso lá no seu serviço. Se Jesus, que é Deus, disse que é o caminho, então é porque existe uma distância entre nós e Deus, e ele vai resolver. Ele veio para resolver essa distância. É muito interessante. Meu pastor disse que Jesus é o caminho, ele não é o elevador. Ao adotar esse caminho, esse estilo de vida, essa pessoa como referencial de caminho, de volta para Deus, como diz aquela canção antiga, acho que do Rebanhão. Irmãos, a gente precisa de ser ativo nesse processo, porque a gente entra no elevador, simplesmente espera ele fazer
todo o trajeto, todo o caminho. Mas quando a gente entra no caminho, a gente precisa trilhar. E Jesus disse também que ele, além de ser o caminho, ele é a verdade. E aí, o que a gente precisa trilhar? A verdade de que a única possibilidade de salvação é esse Senhor. Existem enganos, muitos enganos a respeito de nós e Deus. Muita coisa que a gente não entende, muita coisa que é obscura para a gente. Então Jesus é o caminho, mas ele é a verdade. Ele trouxe luz, ele trouxe esclarecimento. Então esse Jesus, que é a verdade, ele quer trazer libertação, até porque toda vez que eu tenho uma luz, eu tenho libertação, eu tenho transformação. Então essa luz é uma pessoa, eu sou o caminho, eu sou a verdade, essa verdade que é luz para os nossos pés, que é lâmpada para o nosso caminho, luz para o nosso pé, que é espada, que é martelo que esmiuça a pedra do nosso coração endurecido. Essa verdade, ela vem para trazer todas as esclarecimentos que a gente precisa, e só em Deus, só nele é que a gente tem esses esclarecimentos. Então a gente precisa do caminho, a gente precisa da verdade. Mas a Bíblia diz que Jesus também, ele próprio diz que ele é a vida. Ora, se ele é a vida, é porque existe uma morte entre nós e Deus. A palavra morte significa separação. Então existe morte, existe separação entre nós e Deus. Deus colocou o homem no jardim do Éden, e ele, quando coloca o homem no jardim do Éden, ele diz para o homem: olha, você fica livre para comer do que você quiser aqui, e estar e se alimentar de todo o fruto do jardim. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal que está aqui, essa você não pode comer. O texto sagrado diz que Deus lhe diz: o dia que você comer dessa árvore, desse fruto, você morrerá. Deus estava falando ali, ao meu ver, de pelo menos 3 mortes que a Bíblia descreve. Quando Adão comeu, a Bíblia diz que ele ainda viveu 900 e poucos anos. Então Deus errou quando disse que o dia que ele comesse ele iria morrer? Não, Deus não errou. É uma questão de perspectiva, não é? Quando Deus disse que ele ia morrer, Deus estava falando das 3 mortes que vou mencionar aqui, e a primeira aconteceu imediatamente. Que morte é essa? A primeira morte, a primeira separação foi a separação espiritual, a morte espiritual. É muito fácil a gente entender a morte física, e às vezes nem sempre é fácil entender a morte espiritual, e muito mais difícil às vezes é entender a morte eterna. Mas a morte física é quando um corpo humano, separa da alma. A gente nunca diz para um cadáver que está ali assim: olha lá fulano. A gente diz: o corpo de fulano está ali. Então, por quê? Porque se a pessoa morreu, ela já não está mais ali. Quem está ali é apenas o corpo dela. A alma, ela está separada. Sendo assim, irmãos, quando Adão morreu, ele começa a experimentar essas 3 mortes. A morte física, ele começa a perder vida. Nós somos criados, por que a gente vai num sepultamento e a gente chora? Por que as pessoas, entes queridos nossos, morrem e a gente esbraveja, a gente entristece e tem que entristecer mesmo? Porque nós fomos gerados em Deus para viver eternamente. Nós somos gerados para sermos eternos como Deus é eterno. Mas como o pecado gerou atrapalhou esses planos, não é? A palavra pecado significa errar o alvo, não é? Como nós erramos o alvo, como nós atrapalhamos, trouxemos uma tragédia sobre as nossas vidas com o pecado, então nós começamos então a experimentar a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando eu morro espiritualmente, significa que eu me separei de Deus.
Tanto é que naquele mesmo dia, Deus procura Adão no jardim. Procura Adão no jardim. Adão, Adão. Mas Deus não encontra Adão. Adão está se escondendo. Por quê? Porque Adão está com medo, está com vergonha de Deus. Adão está cheio de problemas na sua alma. O pecado desfigurou Adão, que era a imagem e semelhança perfeita de Deus. E Deus, Adão, cadê você? E ele, eu vi o Senhor, escondi, tive medo. Por que, Adão? Você comeu da árvore que eu te falei para não comer? Aquela árvore, irmãos, ela não tem poder, não tem poder, não é uma coisa mágica. A verdade é que a árvore representa a lei de Deus, uma palavra de Deus. Representa o limite entre a obediência e a desobediência do homem. O homem resolveu se rebelar contra Deus. E quando ele resolve se rebelar, ele começa a experimentar morte física, morte espiritual e morte eterna. Não é difícil entender a morte física, como disse. A morte espiritual é quando a gente está separado de Deus. Mas a morte eterna, irmãos, é quando eu estando morto espiritualmente, separado de Deus, eu experimento a morte física, eu automaticamente passo a existir numa dimensão de morte eterna. Eu passo a existir numa dimensão de morte eterna. Existe na eternidade duas seções. A seção de morte eterna e a seção de vida eterna. Só existem esses dois lugares. Lucas capítulo 16 deixa isso muito claro na história do rico e do Lázaro. Só existem duas seções na morte. A morte eterna e a vida eterna. Logo, eu estando vivo fisicamente, eu tenho logo que resolver o meu problema eterno. Eu tenho que resolver a minha vida espiritual, porque se eu resolver a minha questão espiritual, e como que eu resolvo a minha questão espiritual? Se eu resolver a minha questão espiritual, a minha morte espiritual, eu terei definitivamente resolvido a minha morte eterna, e eu passo agora da morte para a vida. Quando Jesus foi visitar Lázaro, porque estava doente, quando ele chegou, ele descobriu que Lázaro havia morrido. E Lázaro já havia sido enterrado há 4 dias. E Jesus demonstrou o desejo de visitar Lázaro. E até aí tudo bem. Mas quando chega lá, Jesus quer que abram o sepulcro para ele ter acesso a Lázaro. E aí então, Marta diz para ele, a irmã do morto, já tem 4 dias, Senhor, que ele está morto. E aí, o que Jesus responde? Acho que 11:25 de João. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Você sabe o que Jesus está dizendo? Que quem crê em Jesus, ainda que esteja morto espiritualmente, pode voltar a viver. Pode voltar a viver. Jesus tinha muito isso. Ele está falando de uma coisa e depois ele entra em outro assunto rapidamente. A Marta então diz para ele assim: não, Senhor, eu sei que no último dia o Senhor vai ressuscitar todas as pessoas e tal. E ele então parte para um outro assunto. Qual é o assunto de Jesus agora? O assunto de Jesus é trazer o amigo dele que foi para a morte, trazê-lo para a vida física agora, para provar que assim como ele tem autoridade, assim como ele tem poder sobre a morte e a vida física do homem, ele também tem o mesmo poder sobre a morte espiritual, sobre a vida espiritual das pessoas e de nós. Assim como ele pode resolver um problema insolúvel
que é a morte física, ele também pode resolver um problema insolúvel, que é a morte espiritual. Por que que nós herdamos a morte espiritual? Por causa do pecado. O texto de Romanos capítulo 3, verso 23 diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, essa dada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a paga do pecado é a morte eterna. Separação física, a morte física, é a morte espiritual, é a morte eterna. Mas aquele que foi capaz de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, ele é capaz também de ressuscitar a sua vida espiritual. Como é que uma pessoa que está morto, irmãos, o que foi que Lázaro fez? O que foi que Lázaro fez para voltar a viver? Um morto não pode fazer nada. Mas se você ouvir hoje o que Lázaro ouviu, você deve responder, porque a voz do Senhor ecoa a eternidade. O poder da voz de Deus, de Jesus, pode ecoar na eternidade, pode ecoar na sua morte. Então, se você reconhece que está morto espiritualmente, que você não tem Deus na sua vida, o texto sagrado diz que Jesus chega na frente do sepulcro, tiraram a pedra, e Jesus então disse: Lázaro, sai para fora. E o texto sagrado diz que vem ele de lá todo como uma múmia. E Jesus disse: olha, tire dele as faixas. Então, assim como Lázaro, na morte, ouviu o som do seu nome, você hoje à noite, filho, você pode ouvir a voz de Jesus te chamando para voltar à vida. Talvez você esteja morto espiritualmente. Talvez você precise de ouvir a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus ao ouvirmos a sua palavra. Se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Então, Lázaro de repente podia ter ficado lá: não vou, eu estou morto. Ei, faça como Lázaro, sai para fora. E nesse processo, como o de Lázaro, de sair para fora, de ser desenfaixado, a igreja entra. Eu podia estar fazendo muita coisa hoje, esses irmãos que estão aqui podiam estar fazendo tanta coisa, a gente podia estar investindo nosso dinheiro em tantas outras coisas, mas nós estamos investindo nosso tempo, nosso recurso no negócio de pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque a gente entende que um dia éramos como Lázaro, e a igreja foi lá e abriu o sepulcro onde estávamos presos pela morte. Um dia, depois de ouvirmos o evangelho e chegarmos aqui como múmias, mobilizados, foi a igreja de Jesus, que nos desenfaixou, que tirou de nós o cheiro de morte, os aspectos da morte, e nós fomos produzindo vida através da luz, através da versatilidade, da multiforme sabedoria de Deus, pela igreja. Meus irmãos, Jesus podia ter mandado aquela pedra com um dedinho assim, ó, sai daí, pedra. Jesus, que ressuscitou o morto, ele podia também mandado uma ordem assim, o Lázaro se virava assim, aquela faixa ia embora, e o Lázaro já aparecia ali com um smoker, com um terno, sei lá. Meus irmãos, mas Jesus disse para a igreja fazer isso. E eu vou dizer algo para vocês. Eu estou há 30 anos no evangelho, muitas coisas lindas têm acontecido. Eu tenho participado de coisas maravilhosas. Mas quem já teve isso sabe, não tem coisa mais extraordinária do que participar desse processo de ver pessoas renascendo da morte. Não tem nada mais extraordinário. Por isso, irmãos, a nossa prioridade são as vidas. Não há nada mais, experiência mais tremenda do que a gente, sabe, ser voz de Deus na nossa geração, para que pessoas vivam, para que pessoas saiam dos sepulcros, e depois nós participarmos desse processo de consolidação. A Bíblia tem outros nomes para
para isso. Quando uma pessoa nasce, um bebê na fé, e a gente então tem experiência de cuidar dessa pessoa. Eu queria hoje, irmãos, concluir essa palavra dizendo, fazendo dois apelos, fazendo duas exortações aqui. A primeira exortação, amigo, é para você que está aqui hoje à noite conosco. Para você que está nos ouvindo aqui, essa mensagem, seja agora no YouTube, seja em outra ocasião, seja hoje à noite, não é? Dia 11 de julho de 2021, ou seja, em qualquer outro ano para frente, ou qualquer outro mês ou dia, você que está ouvindo essa palavra é eterna e ela nunca vai se desgastar. A nossa justiça, ela se desgasta, ela se corrompe como roupas velhas que passam, mas a palavra de Deus é eterna. Então, você pode agora, no momento que você está ouvindo essa palavra aí, você pode comigo decidir, depois de ouvir essa voz, ouvir o chamamento do seu nome. Você entende que Deus está falando com você, você entende que Deus está chamando você. Teve o dia de Deus chamar Lázaro, teve o dia de Deus chamar Luiz Carlos, teve o dia de Deus chamar o Lucas, o André, mas hoje Deus está chamando você. Você sabe que é você está ouvindo isso e você sabe que é você. Ei, não resista à voz de Deus, não resista à voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus pela pregação. E nós todos aqui vamos orar, nós todos vamos orar, porque esse áudio, esse vídeo ficará por, quem sabe, centenas de anos, sei lá quantos anos isso ficará. E como a palavra de Deus não volta vazia, eu creio que hoje Deus traz graça, Deus rega a sua vida, para que a sua vida possa renascer e produzir frutos excelentes. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está aqui, que hoje está dizendo assim: Deus, eu quero aceitar Jesus. Eu entendi o que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus, filhos, é aceitar entrar nesse caminho. Aceitar Jesus é aceitar essa verdade. Aceitar Jesus é aceitar essa vida. E quando eu aceito Jesus como caminho, verdade e vida, eu o aceito como meu Senhor. E quando eu o aceito como meu Senhor, eu o aceito como meu Salvador. Amém? Eu aceito como meu Salvador. Coloque a mão em seu coração onde você está. Nós vamos orar. Nós vamos fazer a confissão. E você vai nos procurar dizendo: pastor, eu fiz a confissão. Eu entendi o que é receber Jesus. É voltar para Deus pelo próprio Deus. Eu entendi o que é aceitar Jesus. É entender, é saber que há uma dívida impagável. Eu contraí uma dívida impagável. E por causa da tua morte, que pagou toda essa dívida, tu se tornaste o meu Senhor e meu Salvador. Vamos orar. Diga: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. Eu entendi o que significa aceitar-te. Eu quero esse caminho. Eu quero trilhar esse caminho. Eu quero essa verdade. Chega de engano. Chega de mentiras, chega de confusões, de incompreensões. Agora eu tenho a verdade, eu aceito essa verdade e rejeito toda mentira. Senhor, eu reconheço que por causa do meu pecado, eu me tornei rebelde. O meu estado até aqui era de rebelião. Mas hoje
Eu quero essa vida. Eu estava morto, mas agora eu quero vida. Eu estava perdido, mas hoje à noite, eu fui achado. Eu quero receber-te como meu Senhor, porque como meu Senhor, o Senhor se torna o meu dono e o meu Salvador. A partir de agora, Senhor, eu vou viver para ti e por ti. Senhor, eu oro agora por todas as pessoas que fizeram esta oração de confissão, essa oração de fé. Meu Deus, nós estamos crendo que o Senhor visitou pessoas, que o Senhor trouxe luz, entendimento para a vida de muitas pessoas hoje, e que muitas ainda ouvirão essa palavra e se convencerão pelo teu Espírito da justiça, do juízo e do pecado. E nós cremos, ó Deus, que nós como igreja estamos aqui hoje para nos avançarmos, para fazermos, Senhor, aquilo que cabe a nós. Aquele que ouve precisa dar ouvido. Aquele que tem poder para ressuscitar já o fez. Nós queremos, ó Deus, viabilizar essa voz nos corações, tirando as pedras, destruindo as pedras que mantêm as pessoas aprisionadas em mortes, em sepulcros. Em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu queria fazer outra